Fala galera, beleza? Serginho falando. Está começando mais um episódio do canal 6 Byte. Como vocês já sabem, nunca se inscrevam no canal, ative o sino para receber as notificações de novos episódios. Temos parceiro novo no ar. Temos aqui uma parceria super bacana com a Uzi TI. Para quem não sabe, a Uzi TI é a maior loja de roupas de TI do Brasil, tá bom? Ela foi criada para profissionais de tecnologia que levam carreiras a sério e querem carregar isso na própria identidade, beleza? E ela nasceu com uma percepção clara, né? Porque o mercado não tinha nada que representasse de verdade quem trabalha com tecnologia. Seja engenharia, seja produtos digitais, seja infraestrutura, segurança, nostalgia, que a gente fala tanto aqui. Então, eles vieram com uma proposta super bacana, eles têm camisetas, boletons super legais dos mais diversos temas. E para você que quer adquirir, né, a gente tem aqui um cupom 6byte10 que te dá 10% de desconto em toda a compra. Beleza? E aí, Daniel, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Você já fez a sua compra na Uzi TI? Bom dia, boa tarde, boa noite. Cara, já tá aqui, já tá no carrinho. Só tô esperando, sabe, virar o cartão? Sabe esse termo virar o cartão? Então, Sim, tô concordo. esperando pra literalmente vestir a camisa, né? Com uso ITI, você veste a camisa em tecnologia assim, do jeito certo. É isso E, aí, perfeito. Não, boa. E, cara, puta, eu já era fã da marca, depois que a gente virou parceiros aqui, eu fiquei super feliz. Troquei uma ideia com o Hugo lá, que é o presidente lá, tem o WhatsApp do presidente lá da UTI, hein? Então a gente trocou umas mensagens aqui, então a gente viramos aqui os influenciadores da marca UZTI. Muito, muito bacana. Eu vou comprar aquela camiseta do stakeholder lá que eu postei no grupo, Daniel. Você acha que vai? Eu vou lá pro banco com aquela camiseta. Será que vai dar chabu ou não? acho que não, acho que não. Eu vou comprar aquela que tem lá, abra chamado. Ah, abre a chamada. Ah, Abre o essa é chamado. clássica, né? Essa é clássica. Eu Já comprei, vou, eu cara, já vou hoje. usar essa daí como uniforme do meu time lá. Hoje eu comprei a do Backlog, cara. A do Backlog, comprei hoje. A do Backlog e eu comprei também se você já atualizou o card do Gira. Essa eu comprei, essa é muito louco. Essa aí é emblemática. Bom, sem mais delongas, Daniel, vamos apresentar o nosso convidado. Cara, de novo, hein? De novo, está se tornando rotina. Mais um Insider PM3 aqui. Eu fico mandando mensagem pro Marcel, pro Farina, falo, cara, e aí, ó, só tô fazendo um grande merchan aqui, trazendo vários insiders, só cara fera, né? Vamos contar aqui, Daniel, vamos lá. Juliette Bortoleto, Adriana Snarriaga, Letícia Ribeiro, Marquinhos, aí depois a gente trouxe o Alê. Tá faltando mais alguém? Não, né? É isso, né? Cara, eu acho que não. É, Eu acho agora, que da PM3, não. agora o sexto é o Edu aqui. Mas então, sem mais É delongas, Hexa? vamos. Hã? Somos Hexa? É, Somos ué. É um Hexa, sinal, hein? É um sinal. É um tá vendo? sinal, vamos ver. Pediu camisa, pediu figurinha da Copa, mas vamos ver, vamos ver. Em, em época de Copa do Mundo, quem sabe, não é mesmo? Então vamos apresentar nosso convidado sem mais delongas aqui. Ele tem MBA em Inteligência Artificial, Data Science e Big Data para Negócios pelo IBMEC. Já sabe, né, Daniel? IA é com ele mesmo. Mestrado em Administração com foco em Marketing pela Universidade Estadual de Campinas, que ele está cursando. Ele tem várias formações, inclusive tem uma formação de Product Manager pela PM3. Tem também diversos certificados aqui na área de IA, no code, adoro no code, né? Vamos ver se ele vai falar bem do N8N. Product Discovery, gestão de produtos. Trabalhou em grandes empresas como BASF, Souvenir, Sherwin Williams, Unilever e Magalu. Ele, como nós comentamos, ele é instrutor da escola PM, instrutor e insider da escola PM3 e também é palestrante em eventos como o PM3 Summit. Quero que ele fale um pouquinho da percepção dele do PM3 Summit aqui, com foco em cultura de IA e gestão de produtos. Seja muito bem-vindo, Eduardo Borges, mas vamos chamar aqui de Edu. Tudo bem? Boa, fala Serginho, fala Daniel, tudo bem? Cara, obrigado, prazer aí, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Acho que só fazendo um adendo e já compartilhando, reforçando o merchan, tenho várias camisetas da UZTI, né? Acho que eles estavam com uma parceria
bem legal no ano passado no Pcamp. Comprei várias, tem deploy de sexta, não vai ter rollback, tem várias ali que eu já tenho, então super recomendo, né, a qualidade ali do produto e usei o cupom, gente. Gente, obrigado pelo convite, obrigado pela apresentação, foi uma abertura boa. Vamos fazer esse negócio dos insights acontecer, porque é isso, vamos fazer essa conexão com a PM3 e aí a gente, quem sabe, já chama todo mundo, faz um bem bolado. Mas bora lá, Boa. bora conversar. Boa. Edu, então vamos conversar então, vamos conversar. Começando, eu queria que você falasse um pouquinho da sua carreira, quem é o Edu, mas eu queria que você começasse o seguinte: quem é o Edu fora da vida profissional? Fala pra gente o que que o Edu gosta de fazer, se é casado, se não é, se tem filho, se não tem, se tem animal de estimação, onde vive, onde mora e o que come. Conta pra gente Boa. aqui um pouquinho do seu pessoal pra gente. Legal. Bom, gente, prazer, assim, bom, vamos lá. Eu gosto muito de viajar, então já começo por aí. Minha família é mineira, então eu não nasci em Minas, eu nasci aqui no estado de São Paulo, né, aqui pertinho de São Paulo, em Atibaia, mas a minha família é mineira, então eu cresci em Minas até basicamente ali meus 10, 12 anos, então tenho uma raiz mineira muito forte, eu gosto muito de café e doce de leite, então quem não gosta deve estar vivendo meio errado. Cara, eu gosto muito de esporte, então desde criança eu pratiquei muito esporte, muito mesmo, assim, eu sou geminiano, meu aniversário foi agora começo de junho, semana passada. Então, cara, eu gosto muito de esportes, então todos os esportes que você puder imaginar eu pratiquei, desde futebol, vôlei, basquete. E aí uma curiosidade, já fui atleta profissional de handball por mais de 15 anos, cheguei ali ir pra seleção, fiz ali um negócio quando era mais novo, então surfei um pouco dessa onda do esporte, vivi do esporte por muito tempo. E aí gostei, né, criei um pouco ali dessa perspectiva de viajar, gosto muito de viajar, já conheci alguns países, tive a oportunidade de viajar bastante aí pra fora. Aqui no Brasil também, então gosto muito de conhecer lugares novos. Um dos hobbies que eu mais gosto, assim, é cozinhar. Cozinhava mais, hoje eu cozinho um pouco menos, mas gosto muito de cara, tenho muito ensino de cozinha, um monte de cacareco, gosto de inventar coisa, gosto muito de fazer doce, então acho que essa parte também é bem legal. Digo se a gente tem um monte de medalha ali, cara, eu não gostava de correr, mas já fiz 2 meias maratonas, Olha já, só. enfim, já corri muito 5, 10, 15 e 20 quilômetros aí. Já falhei na missão de tentar correr uma maratona, então a primeira missão ali, treinei até uns 30 quilômetros, depois deu um tive que dar uma parada por algumas questões ali de trabalho, então assim, não cheguei a ser um maratonista na verdade, mas acho que de forma geral é isso. Hoje eu moro em São Paulo, eu tô noivo, então assim, eu brinco que eu não namoro mais, mas eu ainda não casei, então só vou casar depois que eu realmente casar, né, mas eu já moro junto já tem um tempinho. Tenho um cachorrinho, que é o Gaspar, ele tá até aqui perto aqui, é um Jack Russell, ele é o cachorro do Máscara, né, e aí vocês sabem que a energia, né, do Marlon é caótica, então se eventualmente ele começar a latir aqui, vocês vão ouvir. E, cara, eu amo os meus sobrinhos, assim, acho que família e os meus amigos também, pra mim, é uma coisa muito legal, assim, eu tô muito presente e eu faço muito por eles, assim, acho que é uma coisa muito bacana de falar, assim, adoro receber gente em casa, adoro, assim, poder proporcionar essas experiências, assim, principalmente, né, de comida, como um bom mineiro, né, minha mãe é mineira, então acho que essa parte, assim, eu herdei ali dela. Então acho que meu lado pessoal, assim, olhando pra uma timeline é basicamente isso, assim. Então hoje eu ainda jogo handball, faço musculação, corro, faço um monte de outras coisas aí de esporte, e é basicamente isso que eu gosto. Cara, o Daniel, já viu, né, o cara é mineiro, então o cara é gente boníssima. Sou casado com mineira, então, puta, mineira é tudo legal, mas também quando é pra ser bravo, é bravo, hein. Você sabe como o negócio a banda toca. O cara corre também. E, cara, assim, eu vou até te falar, né, corrida, treinar pra maratona não é fácil. Mas você já é um corredor, então você já correu outras provas, mesmo você tendo iniciado um ciclo para maratona e não terminado, cara, não te faz menos ou mais corredor. É difícil, é dolorido, eu já fiz 2 maratonas, tá bom, fiz Porto Alegre e fiz Rio, e cara, é difícil pra caramba, tanto que hoje em dia a minha distância preferida é 21 quilômetros. Lancei até um desafio, né, lancei um desafio recente, porque eu estava muito meio procrastinando muitos treinos, eu lancei um desafio de 21 meia maratonas em 21 lugares diferentes. Então vai me provocar a sair para viajar, conhecer lugares novos e correr.
Então eu ia fazer 42 vezes 42 quilômetros, mas, cara, o ciclo é muito complexo, pelo menos pra mim, pra maratona. Falei: "Cara, eu vou demorar muito tempo pra fazer isso e vai me prender muito tempo". Aí eu Legal. decidi fazer os 21 mesmo, que 21 pra mim é uma distância que eu consigo treinar e conciliar aqui trabalho, estudo, tudo, né. E beleza, Edu, muito bom. E aí, cara, conta pra gente, como é que você iniciou na área? A gente sempre começa aqui com o nosso convidado, nossa convidada, falando da sua área, como você começou. Você já trabalhou com alguma Boa, outra profissão além da tecnologia ou não? boa. Cara, é uma boa pergunta essa, porque eu acho que eu vivi uma coisa curiosa, assim, na minha carreira. Cara, eu me formei em administração, e aí na época do estágio, eu trabalhei na área da qualidade, então trabalhei muito ali olhando para sistema de gestão. E aí, estagiário, surgiu a oportunidade de ir para uma área financeira de projetos, né, na onde eu estava, eles estavam criando ali um PMO financeiro, e eu falei: "Cara, para ser promovido, né, para ser efetivado", eu fui para essa área de gestão de projetos mais finanças. E aí foi onde eu me desenvolvi um pouco mais, né, e assim, eu já falo que eu hoje, conhecendo um pouco mais, eu já fazia produto sem saber que era produto, porque, eu trabalhei numa ONG, então era uma estrutura, um pouco mais ampla, né, eu tinha que ser multitarefas de várias coisas. E aí a gente começou, né, quando eu fui estava estruturando os processos, a gente começou a estruturar muitas coisas novas, então, desde a parte de contrato, proposta, monitoramento, ali toda a parte gerencial ali dos projetos, olhando muito mais para a camada administrativa financeira, a gente estava atuando. Eu comecei, obviamente, muito operacional ali na parte administrativa, entendendo os processos para depois começar a desenvolvê-los. Fiz um MBA em projetos, então fui entendendo. Aí o MBA em projetos só começou a me dar um gostinho da tecnologia, porque muitos exemplos eram de tecnologia, né, ali em 2018 para 20 ali. Cara, aí eu já estava há muito tempo, aquela perspectiva tipo, putz, muita coisa, né, assim, já tô há bastante tempo ali. Falei: "Pô, vamos para o mercado". E aí, eu brinco, mas acho que é um fato, eu tive a sorte de cair na bolha de produto ali 2020, 21, que, né, todo mundo sabe que teve ali um boom de vagas e, enfim, uma maturidade muito grande aliás, um início, né, de maturidade das empresas em entender o que era produto e ter esse movimento todo. E aí eu, ao tentar sair, né, da onde eu estava, como ainda projeto, eu estava muito focado em projetos, mas, cara, eu acho que foi meio sem querer, eu acabei indo pra Magalu achando que era uma vaga de projetos, mas, né, na época ali no processo seletivo, a minha chefe falou: "Olha, eu preciso de alguém com skill estruturante", porque a gente estava também estruturando uma área, a ideia era estruturar uma área de cartões, então eu trabalhei com cartões, bandeira Visa e Master, e a ideia era estruturar os processos. Então a gente tinha, né, a gente recebia as demandas via sistema, e a partir dali eu comecei a estruturar todas essas perspectivas de produto. Sabia o que era produto? Sabia fazer produto? Não. E aí lá que eu comecei a aprender, cara, o que que é um produto, como a gente estruturava o produto. Então, como fazia o produto cartão de crédito, né, todo o back office ali do cartão, como que aquilo funcionava. Então eu falava com as bandeiras, Master, Visa, falava com a galera de fora do Brasil, aqui no Brasil, então comecei a entender como que era o produto cartão de crédito e débito, né. Na época ali não era Magalu Bank, era Hub Fintech, então era, um Bank as a Service, então tinha né, várias peculiaridades ali, e ali foi onde eu comecei a aprender a entender o que que era um produto por trás, né, o trabalhar com tecnologia, entrar numa squad, começar a falar com a galera, com os desenvolvedores, eu falava muito mais com o time de negócio, porque o produto, o cartão, no nosso caso lá era menos tecnologia, então estava muito mais ligado ao negócio e ao time comercial que vendia, né, as soluções. E aí, depois disso, eu tive a oportunidade de experienciar, e eu também falo que eu tive a sorte de poder passar por produtos diferentes e diversos, que trabalhei com conta digital, então fui para a Cogna, a gente criou um banco digital para os alunos do ecossistema Anhanguera, Unopar, enfim, várias outras marcas ali do ecossistema da Cogna. E aí depois, né, ainda vivendo esse boom, né, da tecnologia, de novo, né, esse boom de produto, fui para a Unilever com foco muito mais de checkout, então como a gente tinha novas linhas de receita, olhando ali para serviços financeiros, já com o meu background ali da conta digital, com cartão que eu já estava mais pulverizado nessas experiências de produto. E aí, de lá, eu fui para a BASF, saindo um pouco de serviços financeiros, já entrando no mercado, eu diria, mais comum, que é um mercado mais B2B, plataformas de projetos, processos. E minha última experiência foi na Souvenir, olhando para o mercado B2B, B2, isso, B2C.
E também um pouco ao longo desse tempo eu fui desenvolvendo minha carreira, né? Então comecei como analista de produto, aí fui evoluindo ali até essa minha última cadeira. Passei por cadeiras de coordenação, cadeiras ali de especialista, então eu fui mesclando um pouco essa perspectiva. Então acho que eu entrei na área de produto querendo sair da área de projetos, e aí eu fui me desenvolvendo ali, né, nessa perspectiva de produtos diversos, né? Acho que meu background na área de finanças fez essa transição inicialmente para serviços financeiros, mas que depois eu acabei mudando também. Então hoje, eu tenho experiências aí com diversos produtos, seja customer facing ou não, né, plataformas ali eu já tive contatos também com essas operações. Então assim, um breve resumo, daí a gente pode falar um pouquinho sobre cada coisa, mas acho que é isso, assim, ao longo do tempo eu caí nesse mundo e de novo, a gente foi, tendo a oportunidade de viver a bolha, né, ali de 2020 e 2021. Aí, Daniel, você tá vendo, o cara estava lá trabalhando com projetos, escorregou e foi para produtos. Trabalhou com cartão de crédito, você sabe, hoje eu trabalho na jornada de cartão de crédito, hoje eu trabalho na jornada de cancelamento de car Ah. de transações de cartão de crédito. E, cara, é desafiador, a galera até brinca, eu falo assim: "Vocês subestimam a jornada de cancelamento de vendas, porque é uma jornada bem complexa, envolve, mandate de bandeira, puta, envolve uma série Nossa, eu pensei nisso agora. de Tem os regulatório". mandate, tem Cara, meu, não é. A galera acha: "Ah, é só cancelar e boa, boa". Não, não é. é, Daniel sabe. tem ai, como chama aquele da contestação, tem o nome também, eu esqueci Chargeback, agora. chargeback, Chargeback. Cara, chargeback, era chargeback. uma loucura entrar nas reuniões de chargeback, e aí era o cara das bandeiras, e a gente fazendo o processo entre o cara da TI, porque validou, não validou, reconheceu, não era uma doideira. Eu lembro disso também. Cara, o Daniel sabe porque ele tá comigo, ele sabe, eu vivo falando, não reclamando, né, mas falando do dia a dia, a gente, puta, não é fácil, é uma jornada que a gente fala: "Pô, cancelamento de vendas", você falando assim é bem simples, mas quando você olha lá por trás tem uma série de coisas, principalmente a gente chama de release de bandeira, que são os mandates que a gente precisa, os regulatórios que a gente precisa atender, seja Bacen ou seja qualquer outro ali, É, é bem complexo, né, Daniel? Fala aí. Cara, é assim, por incrível que pareça, onde eu tô hoje, né, eu trabalho na empresa que eu tô hoje, a unidade que eu tô alocado, ela suporta parte da operação antifraude, né, de uma instituição, financeira. E cara, é um negócio doido. Então assim, logicamente envolve a questão do produto, porque eles trabalham com o produto do banco para fazer todo esse processo de análise, né, de validação, de liberação. Então assim, o produto ele tem que estar tão bem estruturado para fazer toda essa dar essa disponibilidade tanto para quem está atuando quanto para o cliente, né, que, pô, quando a gente começa a conversar, eu e o Sérgio, eu falo: "Cara, as pessoas que utilizam, né, não fazem noção do não. quanto de processo, do quanto que de tecnologia que tem, né, dentro de um produto hoje que está aqui dentro na palma da nossa mão, né, ou a distância de um clique". Então, cara, isso é um negócio, tipo, assim, surreal. E até você comentou, né, isso para mim eu particularmente eu não conhecia, que o estouro da questão da área de produtos, que eu só fui realmente conhecer, falar assim: "Pô, existe uma área de produtos digitais", foi quando o Sérgio começou a atuar, e aí quando a gente iniciou o canal, e aí começou: "Meu, ó, gente de produto", falei: "Caramba, meu, o negócio realmente é". E hoje a gente tem essa visão, você fala: "Meu, hoje tudo envolve um produto". É, Né, então assim, é uma área que tem uma chance, assim, de expansão e de absorção de novos profissionais gigantesca, né, assim como outras áreas da tecnologia, né. sim. Mas assim, ô Edu, acho que a gente sabe que nem tudo são flores, né. Então assim, quando você caiu, né, que você falou que você meio que escorregou, assim, para a área de produtos, qual que foi a tua maior dificuldade, né? Quando você chegou a pensar em desistir, em falar: "Não, vou voltar aqui para minha área de projetos"? Hã. Cara, eu Ele pensa em pensei, desistir assim, até hoje ele tá pensando em desistir. tô nesse processo ainda de pra desistir.
Mas eu pensei, cara, assim, eu acho que e o Serginho trouxe muito bem, assim, acho que eu entrei em alguns produtos ali na época, principalmente na Magalu e tal, que era muito cara, o entendimento e eu não tô falando de entendimento técnico, mas o entendimento do impacto ali que tem, né, quando a gente olha, né, pra perspectiva do mandate, entre outras, chargeback, né, cara, assim, a partir do momento que eu entendi a complexidade e todas as perspectivas que, putz, cara, isso aqui é difícil, e aí eu fui para estruturar o processo. Então, assim, eu tive também, acho que só fazendo um paralelo do porquê que eu tive esse esse contexto, a minha chefe acabou saindo depois de um mês, que eu tinha acabado de chegar, eu não sabia nada de produto, ou seja, eu estava aprendendo. Então, acho que teve uma complexidade, mas acho que olhando para desafio, assim, Dani, cara, eu acho que o principal desafio na época, assim, eu acho que foi ter o medo da tecnologia, sabe, assim, falava: "Cara, isso aqui é, tipo, não é pra mim, porque eu não entendo". E eu acho que isso é uma coisa que eu não sei se vocês ouviram isso em algum momento da carreira de vocês, mas, cara, eu ouvia isso quando eu estava na faculdade, que assim: "Pô, a gente vai trabalhar com alguma coisa que talvez ainda não exista". E aí eu sabe quando, tipo, parece que isso bateu em mim, eu falei: "Poxa, eu tô trabalhando com uma coisa que, tipo, era muito novo, né, então obviamente tinham poucas pessoas, né, a gente tinha muitos analistas de requisito, a gente estava numa fase de transição ali também, de pessoas que também trabalhavam com produto, entre outras perspectivas, que eu não tinha muito a quem recorrer, né, tipo, então acho que um dos principais desafios foi, talvez, enfrentar esse medo da tecnologia, né. E aí, cara, a gente estava, obviamente, num mercado acelerado, extremamente aquecido, muita gente, né, que estava se já vinha da tecnologia migrando para produto, então, acho que todo esse contexto, esse cenário, eventualmente me gerava alguns gatilhos que eu ficava: "Pô, talvez isso aqui não seja para mim", porque, assim, é óbvio, eu queria ir para o mais fácil, vamos controlar o projeto, vamos custo prazo, ter sabe, tipo, ir para um básico ali, né. E, eu já estava fazendo alguns treinamentos de ágil, porque a agilidade estava vindo um pouco mais forte. Tinha terminado meu MBA ali em 2019, 20, então tinha um pouco de agilidade, eu já tinha gostado mais de agilidade, né, talvez por envolver algumas questões de produto, né, de falar das interações, porque era mais legal, mas foi desafiador, acho que pensar muito eu olhava muito para o medo que a tecnologia me deu ali naquele momento e falar: "Cara", e aí falar com o desenvolvedor, falar com o tech lead, falar com as pessoas mais técnicas, assim, cara, eu fui com a cara e com a coragem, até entender as camadas, enfim, né, então acho que teve uma complexidade ali que eu fui, eu diria, que avançando, mas, assim, bem bastante pensativo. Então, eu diria que os 5, 6 primeiros meses não foram positivos, mas acho que foi uma coisa que me deu uma base muito muito positiva olhando hoje, assim, né, tipo, cara, qualquer produto, né, eu sei que a gente tá falando de IA ainda, mas, cara, qualquer produto, seja de IA ou não, hoje, tipo, vai ter uma complexidade, né, o Serginho falou, tem muitas coisas que precisam ser feitas por trás de um produto. E aí, acho que inevitável a gente não, né, se eu contar alguns produtos pra vocês aqui, vocês vão falar: "Cara, isso é difícil, isso é complexo", então acho que vai ter complexidade em todo lado. Muito bom. O Ale, ó, de novo, né, eu falei que eu ia chamar ele de Ale umas 40 vezes hoje no episódio, né, mas o Edu calma gente, calma, a idade chega pra todos, viu, a idade chega pra todos. Mas, ô Edu, eh, você começou a trabalhar com produtos em 21, né, eh qual a principal diferença? Puta, não sei se tudo bem, tirando IA, tá, porque pra mim já IA virou commodity aqui em 26, tá. Mas se você olhar num panorama de quando você começou 2021 pra agora 2026, retirando esse tema de IA, que senão vai ficar muito, né, a gente vai falar, vai ser muito evidente. O que que você acha que mudou mais aqui, né, quando você fala de gerir produtos digitais, assim, na sua opinião, cara? Cara, eu não sei, acho que vou ser um pouco polêmico, tá, mas assim, Gostamos de eu acho polêmicas. eu acho que assim, no começo a gente falava muito de transformação digital. Então, de novo, eu fui para uma cadeira que, era produto, mas, vamos estruturar os processos e fazer uma transformação digital, porque eventualmente coisas não estavam centralizadas em sistema, sabe, tipo, não estavam organizadas de uma forma, talvez 100% digital. E aí, cara, eu acho que a gente passou por essa fase da transformação digital, passamos, eu diria, entre aspas, porque eu não sei se a gente passou, e aí depois veio uma outra bolha que pra mim explodiu, assim, que eu não sei se de fato a gente passou, que é a parte de dados. E eu não vou falar, né, não vou chegar na inteligência artificial, que a gente pode falar depois. Mas eu acho que a principal diferença é que antes a gente tinha menos estrutura e menos dado. Eu acho que essa é uma visão que, tipo, de novo, estruturar processos e coisas hoje
na minha visão, elas estão mais fáceis. E aí eu não tô relacionando de fato IA. Por quê? Porque a gente passou por um processo de maturidade. Estamos maduros frente à transformação digital e dados? Eu acho que não. Mas a gente houve movimentos que, as empresas buscaram essa consolidação. Então eu imagino, né, eu acredito, então considerando as minhas últimas experiências, cara, quando eu cheguei numa cadeira, por exemplo, na BASF, na própria Souvenir, foi muito mais fácil de estruturalmente consolidar processos, entender dinâmicas, né, aplicar metodologia, framework. Por quê? Porque estruturalmente as empresas estavam um pouco mais bem preparadas do que lá no começo. Porque lá no começo era isso. A palavra transformação digital, cara, dava arrepio em algumas pessoas, porque era começar um movimento, eram começar coisas maiores. E eu acho que hoje esse é o principal diferencial. A gente está muito mais avançado e estruturalmente eu acredito que abrindo muitos parênteses e aspas aqui, que esteja mais avançado, mas eu ainda acho que tem muita coisa para melhorar em diversos segmentos. Então, assim, isso para mim muda. Quando a gente tem uma maturidade diferente, principalmente desses 2 pilares, eu acho que é o que faz o dia a dia mudar. Porque senão, cara, ia travar muitas outras coisas logo no começo. E aí eu acho que isso dificulta mais o trabalho, sabe. Boa. Não, perfeito, super concordo, e eu também assim, eu sou da época, meio que nostalgia aqui, né, mas eu acompanhei aquelas transições ali, acho que você também deve ter acompanhado, de analista de negócios que, puta, era o hype, né, o cara era analista de negócios, então era o cara, né, desenhava fluxo as is, desenhava to be, assim, né, guardadas as proporções, participava de discovery, estava no dia a dia, no delivery, no run lá, tudo. Depois teve aquela transição para o product owner, que aí, né, já começaram a endeusar o cara que era analista de negócios, parece que colocaram ali num pedestal e falaram assim: "Ó, esse é o cara que", porque a palavra owner, né, essa palavra ela meio que chama muita atenção, né, ele é o dono do produto, ele responde pelo produto, né. E então eu acompanhei essa transição de analista de negócios para product owner, depois para product manager. Parece que product manager colocaram no maior pedestal ainda. Inclusive, cara, é um tema que a gente vem falando muito isso, e eu queria a sua opinião, porque assim, a galera fiz um post inclusive no meu LinkedIn esses dias falando sobre esse tema, que cara, a gente tem uma galera aqui, um público que tá fazendo transição para produto, tudo bem? E às vezes tem um receio até de se de candidatar a uma vaga de pleno, sempre eu não digo, tá, mas de pleno, só querem estar como estagiário ou APM ou júnior, e eu falo muito assim: "Cara, de repente você já faz produto e você já nem sabe". Por exemplo, vou dar um exemplo aqui numa super amiga nossa que o Daniel conhece, a Renata, ela é uma pessoa de investimentos lá do banco, cara, manja tudo de investimentos, manja tudo, ela tá me ajudando, virou quase minha assessora aqui de investimentos. E ela tá fazendo ela quer fazer uma transição para produtos. Eu falei: "Rê, cara, uma sugestão, tenta olhar para produto que você conhece". Então, por exemplo, cara, parte de produtos financeiros aqui, de investimentos, perdão, você já vai largar na frente, entendeu? Aí você vai adquirir alguns hard skills, principalmente, para você se tornar ou uma boa product manager, né. Mas acho que a galera tem um pouco desse estigma, acha que, product manager é o cara que manja tudo, tem que ter todas as softs e hard skills necessárias. Eu acho que você também faz mentoria, não faz? Como é Sim. que como é que você lidar no dia a dia com essa galera, assim, tá, que tem esse medo, esse anseio? Você tem esse mesmo pensamento que a gente, assim? Cara, eu concordo, porque assim, um fato curioso, cara, assim, quando eu migrei pra área de produto, eu fui como sênior. E eu sabe quando eu descobri isso? Quando eu peguei o papel que eu tinha passado no médico e eu falei: "Caraca, eu tô indo como sênior". Eu descobri, tipo, real, assim. Então foi uma coisa de novo, gente, eu caí em produto meio colocado, assim, foi um negócio meio bizarro. Mas acho que uma coisa e você traz muito bem, Serginho, cara, eu falava hoje eu tô mais distante um pouco das mentorias, então eu fazia pela PM3. Cara, assim, e até abrindo pra galera aqui, quem quiser eventualmente eu converso com algumas pessoas que me chamam no LinkedIn, eu sempre, cara, isso é uma coisa que eu faço e eu gosto muito, então, gente, se vocês quiserem, pode me procurar lá, porque eu acho que é importante conversar com essas pessoas,
Que é isso, Sergi, assim, eu sempre falei para as pessoas exatamente o que você trouxe. Às vezes eu conversava com uma pessoa que vinha da área da saúde, pô, ela é fisioterapeuta, não sei, cara, vai para a área da saúde, vamos tentar, tipo, entender o que tá precisando na área da saúde, que precisa desse skill específico, que, tipo, cara, eu não tenho, a gente aqui talvez não vá ter, mas que vá conectar, obviamente, lá na ponta, com essa habilidade que você falou. E assim, às vezes eu até falava para as pessoas, né, cara, eu não tô minimizando o conhecimento da tecnologia, entre outras hard skills que a gente precisa ter, né, sobre outras metodologias e processos, mas é entender essa dinâmica de como que você pode avaliar ali o que você tem de forte e usar isso ao seu favor mais para frente. E aí, isso vai te trazer o seu diferencial. Né? Recentemente, pra você ter noção, Serginho, eu falei com uma menina, ela me chamou no LinkedIn, ela tinha visto alguma post meu e tal. Eu falei, cara, quer trocar uma ideia? Ela mandou um textão falando que tá em transição. E olha que curioso, ela começou a falar de moda, porque ela é formada em moda e tal, mas ela trabalha num outro segmento hoje. Aí eu falei, cara, mas olha, e aí um fato curioso, eu tava na Souvenir, a gente falava muito sobre cor, sobre diversas perspectivas. Cara, eu não tenho conhecimento. Só que ela, aí eu levei isso pra ela, ela falou assim, cara, mas colorimetria, várias coisas sobre cor, ela já manjava. Eu falei, então, cara, trabalhar no setor de tintas, que obviamente com produto digital você não precisa saber fazer tintas ou química, mas você precisa saber sobre experiência. Experiência de cor para tinta, para quem atua com moda, para arquitetos, para público. Aí a gente começou a conectar, montar o quebra-cabeça, ela falou: "Pô, faz sentido". Falei: "Tá vendo?". Então assim, não é que você precisa ir para um setor ou trabalhar num segmento que você não conhece, você precisa entender a skill mais forte que você tem, para daí sim você, buscar elementos que vai de fato te conectar. E acho que falando um pouco sobre papel, né, acho que especificamente falando, né, você falou o analista, o PO, o PM. Cara, eu já falei isso também no meu LinkedIn, eu acho que às vezes assim, acho que PO, cara, é dentro de um Scrum, é isso, é papel dentro de uma metodologia. Esse é o Product Owner, dentro do Scrum é a pessoa que vai falar com o time de tecnologia ali e tudo mais. Os outros elementos, seja um analista ou seja um product manager, quando você está numa estrutura, seja ela global ou seja uma estrutura ali que vai usar uma nomenclatura em inglês, cara, aí a gente precisa entender porque sim, existem camadas de diferenciações, existem níveis, júnior, pleno e sênior. E a partir dali, a gente consegue construir a sua cadeira, a gente consegue construir as suas camadas. E a partir do sênior, a gente pode falar, seja um especialista, seja uma pessoa que vá para uma liderança. Então, eu acho que a gente precisa entender, porque, de novo, você não precisa, ser a pessoa mais especialista em todos os elementos. Cara, ninguém vai ser, sabe, assim, acho que é importante a gente falar sobre isso, porque, você precisa minimamente ter um pilar, né, que você vai se apegar a ele, para que a partir dele você consiga construir ali esses próximos passos. Acho que só uma outra coisa que as pessoas me perguntavam muito: "Ah, eu não sei o framework, eu não sei o nome". Cara, e eu falava assim: "Ok, mas você sabe explicar como você vai resolver o seu problema?". Não, você não precisa falar o nome do framework, mas se eu te perguntar como que você vai, desenvolver um novo produto, por onde você começa? Cara, se você contar uma história bonitinha, e aí eu tô falando de assim, eu já contratei pessoas, né, já participei, eu já fui, né, participei de processos seletivos que eu estava ali avaliando pessoas. Falei: "Cara, o mais pra mim o mais importante era isso, eu não queria saber se a pessoa ia falar Double Diamond, se ela ia falar design sprint, se ela ia falar design thinking. Cara, eu não quero saber se você sabe isso, o nome do que você tá fazendo, não. Quero saber se você sabe fazer. Então, às vezes, as pessoas também se apegam a isso. Ah, mas eu não sei o framework e tal. Falei, cara, eu prefiro que a pessoa não saiba e saiba executar, do que a pessoa só venha e vomite pra mim um monte de framework, que aí ela sabe superficialmente de cada um e nunca aplicou nada. Então, acho que é entender um pouco dessas nuances, acho que isso é muito importante. Eu sempre tento reforçar nos espaços que eu tô, que é, cara, vamos olhar pra isso com carinho. Tipo, olhe pra você com carinho, porque acho que esse próximo passo que você pode dar, ele pode ser mais, eu diria, mais tranquilo, né. Não vou falar que é fácil, porque, né, a gente tem muitos bons profissionais, tem muita gente no mercado, mas com certeza você também é bom em alguma coisa e você vai poder reforçar isso na sua experiência. Então acho que é um pouco disso que eu sempre trato com as pessoas, porque tem, de novo, muitas coisas envolvendo esses temas, né. Boa. Aí, Sérgio, você respondeu? Respondeu sim, claro, com certeza. Mas assim, é o que o Daniel, o que a gente conversa muito com a galera, assim, né, eu acho que, de novo, né, a galera às vezes e tá tudo bem, tá, isso a gente tem aquela famosa síndrome do impostor, entendeu, Clássico. de pensar assim: "Puta, cara, será que eu tenho realmente, condições de assumir um papel de product manager?", porque o nome assusta, porque tem um manager é de gerente, de gerenciar, ou owner também, que é o dono.
assusta um pouco, entendeu? Então, tipo, traduzindo, é um gerente de produtos, então a palavra ali gerente meio que assusta as pessoas, entendeu? Concordo. É isso mesmo. E aí, Edu, você comentou, né, um pouco sobre, acho que esse esses últimos segundos que você falou da questão da pessoa saber falar, né, e não se preocupar com terminologias, com frameworks e tudo mais, entra muito num tema que a gente sempre aborda aqui, né, nos nossos episódios, que é a questão que soft skill e hard skill, né? E aí, assim, isso é uma coisa que, meu, já teve polêmica, já teve discussão, entendeu? Só não partiu para o réu primário, para perder réu primário, né? Porque a gente tá todo mundo online aqui, né? Mas aí eu queria saber de você, né? Você mesmo comentou, né? Você já teve em situações que você teve que precisou contratar pessoas, tudo. E aí na tua visão, se você puder destacar uma ou mais de uma soft skill e hard skill que um PM ele tem que ter, né? E aí qual a importância? É a soft skill ou é a hard skill? Ô, aí você falou da polêmica, né, Daniel? Eu queria complementar essa pergunta do Daniel, uma ótima pergunta. E Edu, e queria que, falando de soft e hard skill, se já teve algum ou alguma mentorada ou mentorado que você falou assim, cara, você não é pra você isso, não é pra você. Vai fazer outra coisa que eu acho que você tá querendo ir pelo hype. São conversas difíceis que você, na mentoria você precisa fazer. Já houve Aham. situações que quando você olha os hard soft skills da pessoa, você fala: "Puta, cara, não é pra você isso". É. Se sim, como é que é falar isso pra uma pessoa? Cara, vamos lá. Boa pergunta, gostei bastante, assim. Cara, eu acho que a primeira coisa e eu vou fazer um pouco do inverso, tá, acho que eu vou criticar primeiro quem vai contratar. Eu acho que a primeira coisa a gente precisa saber o que que a gente quer e o que que a gente precisa. Então, por exemplo, eu já contratei gente que era para uma squad de sustentação, e o que que a gente precisa para uma squad de sustentação? Aí eu vou dar a minha visão sobre e aí eu vou trazer duas respostas para vocês entenderem. Cara, para quando uma squad de sustentação, eu preciso de alguém que saiba conduzir muito bem o time, né, e priorizar muito bem as coisas. Então a hard skill ali é a priorização total, cara, ela precisa saber priorizar tecnicamente, enfim, entender o cenário como um todo e saber a priorização junto com o time de desenvolvimento, principalmente considerando ali os impactos, entraves, várias outras questões. E para soft skill, cara, foi uma coisa que eu cobrei muito. E assim, eu tive sorte de contratar boas pessoas, então eu vou falar que eu vou tirar essa licença poética, mas assim, eu cobrei muito e eu quis saber muito sobre comunicação. Cara, a pessoa precisa saber comunicar. E eu falava muito isso pro meu time, assim, não é um problema a gente atrasar, mas se as pessoas não souberem que a gente vai atrasar, aí vira um problema. Por quê? Porque cara, tá tudo bem, às vezes a gente tá apagando outro incêndio, a gente trabalhava numa empresa multinacional, cara, tinha muitas questões, estava com o global, então era um cenário complexo e, de novo, o hard skill ali da priorização, da parte, eu diria, até um pouco mais técnica, era necessário. E aí o técnico vai variar, obviamente, de empresa para empresa, né? A gente usava uma plataforma de e-commerce, então tinha que saber da plataforma de e-commerce. Então tem algumas nuances que a pessoa precisava saber sobre o hard mesmo, assim, para poder conversar com o time de desenvolvimento. Mas o soft para mim era relacionamento e comunicação. Cara, eu já trabalhei com uma pessoa muito boa tecnicamente e muito ruim para comunicação. E ela estava nessa posição. Foi a pessoa que a gente acabou tendo que trocar. Cara, ruim, entende? Assim, ruim. E eu tive que, né, obviamente entramos num processo de desenvolvimento, a gente foi entender, mas era o perfil da pessoa. A pessoa era muito mais hard skill ali, muito mais técnica, e não podia trabalhar numa squad que precisava se comunicar mais, que precisava antecipar algumas coisas. E aí, cara, não deu, a gente teve que mesclar. Então aqui já começa um pouco dessa mescla. Porém, quando a gente pensa numa outra perspectiva mais de experiência, que era uma outra squad que eu tinha, eu precisava ter uma pessoa muito boa de Discover, e aí olhando para um hard skill, ela precisava entender bastante de Discover, porque a experiência do usuário ali, ela era, eu diria, um pouco dinâmica, e a gente precisava ter uma mecânica diferente da sustentação. Então era menos tecnologia, mas muito mais experiência, próximo do design, próximo ali de pesquisa mesmo, mas que também pudesse fazer produto. E aí, nesse caso, o soft skill era saber falar não, era saber também se comunicar. Então eram os comunicares não especificamente de antecipação, como era para sustentação, mas explicitamente sobre o como a gente vai fazer. A gente estava até falando, seja das releases, das coisas. Cara, era qual é o nosso planejamento. Então, se eu não vou fazer isso, que eu nunca tive problema em falar não,
é como eu falo não, é o porquê que eu tô falando não. E aí eu precisava de uma pessoa também que soubesse falar não. Então, cara, pra mim as principais, considerando hard skill, soft skill, assim, para além de algumas questões técnicas, eu não acho que todo PM precisa ser técnico, eu não sou uma pessoa técnica, eu sempre estudo e aprofundo muito sobre, né, o produto e o trabalho que eu vou fazer, mas ao mesmo tempo olhar pra cara, a comunicação pra mim, de verdade, assim, era uma coisa que meu time já sabia, cara, assim, me incomodava muito, porque assim, cara, se você falasse pra mim: "Eu não vou trabalhar hoje porque tal coisa, não sei o quê", tá tudo certo. Agora, não ter a informação, isso pra mim é extremamente ruim e não é pra mim. Aí eu considerando o cenário como um todo. E eu acho que essas nuances, elas são complexas e é o que eu analisava muito nas pessoas. Cara, assim, pode ser uma pessoa mais introspectiva, enfim, independente do tipo de comunicação, a gente precisa funcionar nessa forma. E aí, Sérgio, acho que olhando pra isso, eu acho que eu tive experiências de mentorias, assim, que eu acredito que elas foram mais pautadas não acho que pessoas que estavam olhando mais para o hype e meio que queriam, tipo: "Cara, eu tenho que trabalhar, eu quero", e às vezes as pessoas iam com o viés que a gente falou antes, tá. "Ah, eu sou muito bom nisso e eu tenho que trabalhar com isso". E cara, eu acho que eu sempre tento falar com as pessoas, assim, principalmente pessoas que eventualmente a gente tá lidando, com expectativas, dentre outras perspectivas de desenvolvimento, né, como eu tive, eu falava isso, eu sempre antecipo. Então eu falo assim: "Olha, a gente precisa ter algumas conversas difíceis, então algumas coisas podem parecer duras, mas é importante a gente falar". Então eu acabava falando um pouco mais nesse tom: "Olha, ok, eu entendo o que você busca, eu entendo a perspectiva que você quer, mas é importante você, principalmente, entender como esse próximo passo vai se dar, como essas perspectivas podem funcionar". Porque não é sobre a minha pessoa o que eu tô falando. Às vezes a pessoa ouviu uma coisa super legal de outro mentor, porque sei lá, foi de uma outra forma, mas que comigo, tipo, eu entendi que não era a situação, ou que a pessoa precisava se desenvolver em coisas que ela achava que não. Então, eu acho que é complexo trazer isso para as pessoas, mas eu de novo, eu antecipo, né, cara, olha, agora a gente precisa falar um pouquinho mais sério no sentido, porque eu tento sempre ter um ar mais calmo e mais tranquilo das coisas, mas eu acho que em alguns momentos a gente precisa ser duro, mas enfático de uma forma que, né, são pessoas, enfim, não dá pra gente também não considerar. Mas acho que eu iria por esses caminhos aí, considerando as perguntas. Mas calma, você não respondeu a pergunta. Você viu, né, ele deu uma Tá. resposta muito legal e Qual muito que é? ampla, mas ele não respondeu se ele já falou para uma mentor, um mentorado, uma Já, não, mentorada, já, falou assim: "Ó, já, cara, não é pra você, vai vender já, coco na feira, ou vai já, na não, já. praia, vai vender sorvete, porque não vai rolar". Você já fez isso ou não? Cara, eu já, mas acho que é isso, assim, eu acho que a resposta foi muito mais voltada pra assim: "Olha, repense, considere o que você tá Hum. falando". Mas a Porque pessoa as repensou ou não? Você soube eu já não assim ou sei. Será ah. que ela deve estar mais feliz hoje? Não Pois é, sei. Não, pois porque é é. difícil, Daniel, às vezes cara, Sim. acontece, às vezes a gente, puta, tá num hype de algo ali, de uma carreira que você fala: "Puta, é isso que eu quero". E na verdade, puta, não é às vezes o que o cara gosta. Por exemplo, eu Acho faço o que que eu amo. Se eu não amasse, cara, puta, meu, não ia uma rolar, coisa que entendeu? às vezes eu colocava as pessoas punha a bola no chão, era assim: "Cara, como é que tá o mercado?". Entra no LinkedIn, digita Product Manager, tipo, que vaga. Porque às vezes a pessoa estava nessa ilusão, tipo assim, cara, não dá, tipo, não tem, né. E assim, e aí eu não tô falando talvez só dessas pessoas, assim, eu acho que daí a gente tem certas síndromes do impostor, mas assim, eu também às vezes já me coloquei no meu lugar e falo: "Pô, o mercado tá difícil, a gente precisa entender, tem certas coisas". Então, talvez não é sobre a pessoa especificamente, mas eu já comentei também sobre isso. Então assim, já falei pra pessoa, tipo: "Olha, talvez não seja o momento", mas também já falei pra pessoa que, cara, talvez o mercado não tá funcionando, tipo, e aí a conex o que você tem hoje não vai entregar o que as pessoas precisam. E aí Mas será que era uma questão também da pessoa tentar se adaptar, tentar né, sei lá, se reciclar ou porque uma coisa é você ir pelo hype, né, "Pô, uhum. produtos, não tô fazendo nada, vou para produtos". Só que a pessoa não chegou a ver realmente a essência, né, de você atuar na área de produtos, né. E aí chega lá, toma aquele banho de água fria, entendeu. Então acho que são questões que também envolvem e não só para área de produtos, acho que qualquer área, né, qualquer área, falando em tecnologia. É que eu acho que nesse caso, Serginho, acho que daí lembrando de casos, assim, eu acho que tem gente que ela já chega meio que com um pack pronto. Ela fala: "Ah, eu fiz o curso tal, eu fui no evento tal, eu fiz não sei o quê, e aí eu não passo na entrevista". Então, vamos lá. Aí você começa a aprofundar, tipo, cara, é isso, a pessoa não sabe contar a história dela, ela não sabe explicar como foi feito, ela e aí é isso, assim,
E aí você precisa falar eventualmente pra pessoa: "Cara, tipo, eu não tô entendendo o storytelling que você tá trazendo, não tá fazendo sentido, tem coisa que não tá conectando". E aí é isso, quando acho que a pessoa ela acaba vindo um pouco com esse, né, de novo, com esse pack pra, tipo, eu fiz esse pacote aqui, e agora? Cara, e agora, tipo, vamos lá, né, não é só isso, né, tem outros elementos. Então, eu acho que as pessoas acabam caindo nesse vale, assim, dessa ilusão, e tem que tomar um pouco de cuidado, né, assim, acho que tem que tomar um pouco desse apreço, né, e aí acho que é por isso que eu falei, assim, eu já falei, mas acho que tem formas e formas, porque é difícil, assim, é delicado, acho que é uma situação que não é fácil, ainda mais você num papel de tentar ajudar, né, acho que tem esse ponto também. É porque no final do dia, meio que você tá lidando com um sonho da pessoa, aquele objetivo da pessoa. Mas eu penso assim, cara, se você tá buscando mentoria e você tá buscando uma orientação, você tem que estar preparado para ouvir coisas que doem. Você não tá preparado, você não pode estar só preparado para ouvir coisas boas. Teoricamente, você vai ouvir mais coisas que você precisa melhorar, porque se você não precisasse melhorar, você não estava buscando uma assessoria, né, mas uma mentoria, então você tem que estar muito com a mente muito aberta, tenho amigos e amigas que são mentores e fala: "Puta, a pessoa veio aqui, cara, já tem o briefing pronto, como o Edu falou, e, cara, não aceita". A gente tenta dar um direcionamento, porque a gente não fala assim, ó, impõe, né. A gente fala: "Cara, ó, acho melhor você ir por esse caminho". Mas a pessoa não quer ir, então, mas por que que você quer mentoria então, cara? Você tá gastando seu tempo, seu dinheiro pra fazer mentoria. Porque no final do dia, né, acho que você tem que estar aberto a Aberto. ouvir, né. Se a pessoa não tá aberta a ouvir, né. Eu dei uma mentoria uma vez pra uma menina que ela tinha saído do mercado porque ela tinha engravidado, e aí ela estava tentando voltar, e ela não estava achando nenhum trabalho que estava pagando o que ela recebia antes. E aí eu falei: "Olha, vou só fazer uma análise de bastante superficial". Era o mesmo caso que eu tinha vivido na bolha de produto, e aí depois, tipo, cara, o mercado não é mais o mesmo, tem muita gente formada, tem muita gente qualificada, você é uma profissional muito boa, mas, né, você antes concorria com 2, agora você concorre com 10 pessoas, então a gente também tem que entender e aí é pôr a bola no chão. Mas é difícil, porque assim, cara, imagina, a pessoa com o contexto de uma criança pequena, sabe, e aí é você também ponderar um pouquinho ali, mas eu concordo, assim, acho que tem alguns combinados, por isso que eu falei, normalmente eu já adianto, cara, ó, conversas difíceis, duras, e aí cabe à pessoa decidir como ela recebe ali aquilo, porque é difícil, é difícil. Boa. Ô Edu, e aí você falou que ao longo da sua carreira você passou aqui por grandes empresas, né, Souvenir, Sherwin-Williams, BASF, e até onde você pode falar, eu gosto muito de falar sobre o tema até o uso de IA, pô, tá todo mundo a gente fala muito aqui do uso de IA, mas eu queria entender, assim, até onde você pode falar, como que é o seu dia a dia trabalhando em grandes empresas no uso de IA. O que você usa? O que que você o que que você usou ali até onde você estava lá na Souvenir, tudo? O que que te ajudava, em qual processo? Se era no discovery, se era na parte de ideação, putz, se você falar para mim que você usava para escrever, eu não vou ouvir isso de você. Não vou ouvir que ele usava para escrever história, porque aí eu paro aqui o episódio aqui. Mas, assim, o que que você usava a IA no dia a dia? O que que ele te ajudava e te acelerava, entendeu? Por exemplo, no meu caso, eu tenho agentes que eu criei lá dentro do Itaú. Então, por exemplo, né, hoje a gente teve até a guilda lá tudo, mas, por exemplo, eu criei um agente que faz análise de Likert. Então eu tinha minha base de Likert, olhava meus detratores e, cara, mensalmente eu tenho que olhar aquilo lá e, tipo, no começo eu tinha que ficar olhando lá, porque assim, quando é um detrator, às vezes tem o comentário, então você tinha que ficar lendo o comentário. Falei: "Não, não vou fazer mais isso". Aí eu criei um agente para olhar os detratores de 1 a 4, por incrível que pareça, 4 pra gente é um detrator, aí só é promotor a partir de 5, e eu tinha que ver os comentários e entender a percepção dos clientes, né. E cara, puta, dá 200, 300 comentários, então eu criei um agente para fazer acelerar isso, e tive êxito. Tinha um agente também para analisar transcrição de atendimento, apesar que o banco já Hum. criou uma IA para fazer isso. Então ele vai lá na nossa base de transcrição, que é contact rate no final do dia, e traz também a percepção ali de todos os atendimentos, quais foram as principais dúvidas do cliente, por que o cliente ligou, para me ajudar e acelerar eu melhorar a minha jornada. O que que você usa de IA no dia a dia, assim, enquanto você trabalha em grandes empresas? Cara, fato curioso, né, assim, eu tinha uma gestão, tinha 4 pessoas comigo no meu time, 2 de produto, uma de agilidade e uma de design. E aí acho que olhando pra isso, assim, primeiro que
a gente tinha, falando de acesso, né, acho que governança primeiro. A gente tinha a gente demorou para ter alguns acessos, porque a gente estava numa estrutura global, então teve todo aquele rollout, né, então até chegar pra gente foi demorado. E aí, consequentemente, as atualizações, entre outras coisas. A gente tinha vários projetos rolando na Souvenir, então desde criação de agentes, a gente fez um treinamento de IA, na Startse, enfim, foi uma galera lá, a gente tinha uns embaixadores de IA lá, eu era um deles. E assim, acho que olhando para o dia a dia, né, assim, a gente fez algumas coisas de análises pra um discovery, então a gente fazia o discovery com research, então tinha uma estrutura bem robusta para a gente fazer as pesquisas, mas a parte mais analítica a gente tentava acelerar e criar insights. Uma coisa legal que eu fiz lá foi, tipo, não era um agente, tá, mas era assim, tipo, era um chatzinho, a gente não estava falando tanto de agente na época, mas era tipo, eu tinha um chat lá que basicamente eu subia os dados de persona, então eu tinha muita coisa que a gente tinha de dados da Souvenir, e era um fato curioso quando a gente queria falar um não legal para as pessoas. Então a pessoa mandava uma ideia, a gente jogava no chat e falava assim: "Cara, isso aqui pode funcionar ou não? Traga os embasamentos, fale pra gente, não sei o que, não sei o quê". Cara, e aí gerava uma resposta, tipo, muito fundamentada. E assim, não é que a gente não ia fazer, é óbvio que a gente considerava todas, quem nunca, né, professor de produto: "Ah, dá pra fazer tal coisa?". "Dá, não, vamos ver, vai entrar no roadmap", e tudo mais. E acho que era um fato da gente tentar acelerar algumas respostas com embasamento. Porque senão, cara, é isso, a gente tinha que voltar, falar: "Putz, vamos pesquisar, isso aqui já foi pensado em outra época e tal". Então a gente jogava lá e entendia: "Cara, baseado nesse perfil de usuário que a gente tem, o que que a gente consegue responder? Faz sentido, não faz sentido? Esforço, tudo mais". A gente conseguia ter uma resposta mais rápida para os stakeholders ali. Então isso também foi bem legal. A gente fez um protótipo de algumas landing pages, a gente fez algumas coisas ali, usando Figma Make, então a gente tinha uma design muito boa, então assim, ajudava muito, acelerava muito. Então assim, acho que como o meu papel como liderança ali, né, como GPM, eu estava como coordenador lá, era muito mais olhando para a perspectiva de falar: "Galera, vamos estruturar coisas para a gente conseguir fazer". Então acho que a gente teve a oportunidade de fazer muitas coisas. A gente estava com esse uso, como eu falei, mais limitado, então depois teve entraves, entre outras coisas. Mas acho que olhando pra isso, a gente fez um projeto, acho que ia ser legal até comentar, que deu errado, acho que é legal até aliás, antes da gente lançar, a gente não lançou, porque a gente, né, entendeu que ia dar errado. E acho que foi um fato bem curioso, porque, assim, a gente fez toda a estrutura do projeto, a gente pensou, eu fiz todo o levantamento de custo, precificação, token, um monte de várias cara, foi um projeto bem legal, mas no fim não funcionou. A gente, né, testou ali, validou com alguns usuários, mas por questão de custo não ia escalar, enfim. Até porque não tinha as estruturas que a gente tinha hoje. Então acho que falando sobre IA de forma geral, assim, a gente usou para muitas coisas. A gente fez um teste, por exemplo, para criação de imagens, para campanhas. Então teve, né, houve coisas ali pontuais, eu não diria descentralizadas, mas dentro do mundo ali de produtos e tecnologia que a gente atuava, e foi bem legal. Então acho que foi uma perspectiva assim, menos uso de Copilot mais para análise, entre outras coisas, que a gente usava o sistema Microsoft também, lá o ecossistema da Microsoft. Mas acho que olhando para várias outras perspectivas, a gente conseguiu usar para potencializar outras perspectivas de negócio, campanha e tudo mais. Então foi bem legal. A gente automatizou coisa, então automação é diferente de IA, né, mas dentro desse mesmo modelo, a gente construiu coisas que a IA também ajudava a gente a validar. Automatizamos e colocamos IA também no processo de tentação, para validar bug, entre outras coisas que eram mais recorrentes, alguns relatórios. Então, muitas coisas para a comunicação a gente conseguiu trazer a IA para ajudar a gente. Então, acho que eu diria que eu separaria em questões operacionais e estratégicas, a gente foi usando ao longo do tempo e foi muito legal poder fazer, né, de novo, projetos pontuais, entre outras coisas que eu sei que estão rolando lá até hoje. Boa. E, cara, você até comentou que você já ocupava uma posição de GPM, né, ou seja, né, era um líder dos product managers. Como é que chegou para você essa posição também? Foi algo natural? Você já exercia esse papel e foi, puta, só uma mudança ali na na sua vida, assim, como é que ou foi um convite, entenderam que você tinha o perfil e falaram assim: "Ó, Edu, cara, eu acho que você você precisa ir para o próximo passo". Como é que foi essa mudança para Legal. você aqui? Cara, eu primeiro que eu tive uma cadeira na Unilever como coordenador, então lá eu tinha um time bem pequenininho, eu comecei sozinho, era um coordenador sem time, sem coordenar pessoas, mas depois, fui catando ali, a gente conseguiu montar um time pequeno de produto ali, e aí foi um período um pouco menor, mas quando eu fui pra BASF, eu fui como especialista, então eu saí da cadeira de coordenação e fui como especialista.
Eu fui para uma BU que era uma BU pequena, então considerando ali era uma BU bastante, assim, era expressiva, né, dentro do que a gente fazia, mas era uma BU pequena. E aí eu estava como especialista lá, e aí, enfim, né, a gente estava falando aqui das danças das cadeiras, surgiu uma vaga na Suvinil de coordenação, eu já estava há 1 ano e meio nessa posição, e o meu chefe falou: "Cara, existe uma possibilidade, tipo, olhando para sua progressão, aqui a gente não vai ter uma cadeira de né, de liderança e tudo mais, né", eu já estava no nível mais alto ali de especialista para aquela BU específica, e falou: "Olha", assim, sendo bem sincero para vocês, acho que eu sempre quis liderar, eu contei para vocês aqui que eu joguei handebol a vida toda e muito do que eu falo nas minhas entrevistas, eu fui capitão do time por muito tempo, então, cara, é uma coisa que eu me dou bem com as pessoas, eu consigo, né, acho que criar um ambiente e um ritmo ali das coisas acontecerem bacana. E eu acho que isso foi acontecendo naturalmente, obviamente, ao longo das minhas experiências. E aí surgiu a oportunidade meio casada, assim, né, a gente estava no ciclo de, fechamento de meta, entre outras coisas, feedback, e aí surgiu a vaga na Suvinil, meu chefe falou: "Olha, é uma oportunidade, tipo, quer que eu converse com o gestor, vamos lá e tal". Então foi um movimento de oportunidade, também assim, de, pô, vou considerar, mas acho que eu tive um incentivo muito forte ali do meu líder e assim, cara, foi uma das melhores decisões que eu tive, porque acho que eu me encontrei bastante ali nessa camada de olhar para produto e pessoas. Então foi algo que, teve uma intencionalidade, mas acho que é isso, né, acho que é isso, tem que casar muitas coisas e acho que acabou casando ali, nessa experiência que eu tive na BASF e aí indo pra Suvinil como coordenador. Então foi desafiador, foi bem legal, mas, até conectando uma pergunta que o Dani fez no começo, eu também pensei em desistir nessa hora, porque foi bem complexo, cara. Foi tipo uns meses ali bem desafiador, mas no fim deu tudo certo. Mas assim, o que que para você, assim, o Edu, qual que foi a mudança mais brusca? Sair de uma área de projetos e ir pra área de produtos e entender que você precisava mudar a muitas coisas, algumas coisas para realmente fa criar produtos, ou sair dessa cadeira de produtos e ir pra uma cadeira de liderança? Qual foi a mudança, assim, que você que você mais te tirou da sua zona lá de conforto? Cara, eu acho que foi liderança, porque eu comecei depois, obviamente, estudar mais e entender, né, muito mais as coisas, mas eu sou muito pessoas e, assim, eu acho que eu tenho uma coisa de me preocupar de fato com as pessoas. Então meio que a hora que caiu a ficha, assim, cara, eu sou o responsável, né, pela pela vida das pessoas aqui dentro da empresa, pela carreira que elas estão, né, eu tenho uma coparticipação dentro disso, eu achei que começou a cair muito as minhas fichas para algumas coisas. Então eu acho que entender essa responsabilidade, né, então muita terapia, muitas coisas ali para poder, acho que assim, cara, eu tive sorte de ter chefes bons, mas também tive chefes que não foram tão bons, assim, no processo de desenvolvimento, isso foi uma coisa que eu me preocupei muito quando eu assumi essa cadeira. Então eu acho que o fazer produto no fim ficou fácil, sabe, porque quando a gente vai lidar não só por lidar com pessoas, mas, eu lembro que eu tive uma chefe incrível também no Souvenir que ela falava: "Cara, tá tudo bem, tipo assim, a responsabilidade não é inteira aqui agora com você, tipo, a partir desse momento, tipo, vamos construir essa cadeira e tá tudo certo". Então ela foi uma pessoa que apostou em mim e assim, cara, foi incrível essa construção ali desse processo. Mas eu acho que quando eu entendi que eu tinha um papel fundamental ali e intencional para o desenvolvimento das pessoas, foi complexo. Então acho que foi mais difícil ali entender essa camada, essa decisão ali. Eu ouvindo você falar, Edu, veio muito de encontro acho que do meu momento, né, porque assim, eu os últimos 6 anos eu atuei, como líder, como coordenador. E não foi uma coisa que foi natural, foi um convite. Eu saí de uma posição de analista sênior, né, e fui convidado a ser coordenador. E assim, eu fui meio que no tato, né, fazendo conhecendo, trabalhando com o time, tendo um gestor, me dando um apoio, mas muito também da questão de gestores anteriores que eu tive, né. Então na época que eu era lá analista, porque a minha carreira de tecnologia é muito técnica. Eu sempre atuei como analista de suporte técnico, analista de infraestrutura, meu conhecimento técnico é baseado em infraestrutura e nos últimos anos eu venho estudando a área de segurança da informação, cibersegurança. E até engraçado, porque o ano passado eu fiquei num gap aí de 10 meses em busca de recolocação.
da última empresa que eu estava para que essa que eu entrei. E aí nesse meio tempo, eu fiz até uma mentoria, tudo, com uma pessoa super bacana, que já inclusive já esteve aqui já no canal. E aí eu lembro que ela, no meu feedback, ela falou: "Meu, você é um cara técnico, você é um cara que planeja, você é um cara analista, e eu acho que, pô, dentro do que você me passou e deu aqui a avaliação, você é um cara que lidar com pessoas. E hoje na posição que eu tô, pelo pouquíssimo tempo que eu tô lá, lógico, bate aquele medo, aquele frio na barriga, é tudo novidade, você se questiona muito, você fala: "Pô, será que eu vou dar conta?". Só que vai passando os dias e você vai pegando, você vai conhecendo, você vai entendendo do processo, e você vê que você fala: "Porra, dá pra você dar conta". Você tem que ser o quê? Você tem que Sim. ter transparência, você tem que ser, jogar mesmo: "Pô, se eu não sei, vamos ir atrás". E aí entra muito daquela questão do quê? Da questão da hard skill, da soft skill que a gente comentou aqui. E isso até eu comentei com o meu gerente lá, eu falei: "Cara, eu acho que tem coisas que se eu não souber, eu vou chegar e vou falar: "Cara, não sei". Mas a gente tem aqui um time, que são cabeças pensantes, que têm capacidade, que vão atrás". Só que o soft skill é uma coisa que eu já vinha adquirindo lá atrás, lá do início, que hoje eu tô trazendo mais forte na questão de você conversar com pessoas, você entender os problemas, você saber dizer não de uma forma que não machuque, que não seja aquela É. pessoa: "Ah, não vou pedir mais porque eu sei que não vai me atender", né. Então, para não gerar todos esses percalços que a gente sabe muito bem como que é, né. Então acho que você falando aí me deu esses gatilhos, eu fui resgatando, falei: "Pô, é bacana falar para o pessoal entender até questão de outras áreas ligados à tecnologia". Mas aí eu vou voltar, tema que a gente até conversou aqui antes de iniciar a gravação, que é referente à IA, né. E Boa. aí, assim, eu vou refazer a pergunta, né, talvez eu não refaça com as mesmas palavras, mas acho que o sentido vai ser o mesmo. Na tua opinião, hoje, né, falando hoje, até essa galera que está vindo agora, sedenta por conhecimento, a informação está aí na nossa cara, né. Você acha que com o uso hoje da IA, independente da IA, não vou citar nomes aqui de plataformas, você acha que para buscar o conhecimento hoje, as pessoas elas vão buscar de uma forma que elas vão conseguir adquirir esse conhecimento na questão da curiosidade, né, ou, elas vão ter muita dificuldade comparando com o modo que nós, né, adquirimos nosso conhecimento, nosso meio de estudo. Na nossa época não tinha. Bom, eu tenho 42 anos, o Sérgio é um pouco mais velho do que eu, você acho que tem a nossa idade, mas aparenta ser um pouco mais novo, entendeu? Não sei se tem filtro aí, né, no na tela, mas acho que a Muita gente barba. tem essa mesma nascemos na mesma época, então nosso modo de Uhum. estudo foi lá no livro, sabe. A internet já estava aí já, mas não tinha tanto material, né, tanto conteúdo. Então acho que, a minha pergunta é nesse foco da curiosidade de adquirir o conhecimento, aquela vontade de falar: "Pô, quero Uhum. estudar, quero ir atrás e não vou depender somente da IA, mas ela vai me dar um norte". Legal. Cara, eu acho que essa pergunta ela é muito boa, porque e assim, eu acho que tem muitas complexidades para responder e eu vou tentar trazer algumas vertentes aqui. Acho que a primeira é assim, a gente, eu fiz 33 anos, então sou um pouquinho mais novo que vocês, mas acho que a gente passou por um processo de aprendizagem muito parecido. Mas acho que tem um primeiro ponto que é assim, a gente viveu muitas eras, a gente viveu muito um desenvolvimento da tecnologia muito grande. Então, é o que você falou, a gente já aprendeu a fazer conta no papel, a gente aprendeu, né, a gente tinha, eu estava lembrando isso com meus sobrinhos recentemente, agora no feriado, cara, a gente tinha chamado oral, então tinha várias outras coisas que a gente já, tipo, não tinha consulta. E a gente já vivenciou muitas novas tecnologias, né, leia-se quase que revolução industrial que a gente foi, nossos pais viveram, a gente também foi vivendo junto, enfim, muitas coisas ali, né, acho que esse é um cenário, específico. E acho que quando a gente olha para o processo de aprendizado, aí a gente tem um ponto, eu acho que daí a gente pode ramificar. Primeira coisa o processo de aprendizado, no nosso caso, ele vai potencializar. Então a gente consegue sim usar a IA para melhorar o nosso processo de aprendizado, porque ele acelera, né, o Cid até comentou um pouco disso, que ele acelera muito o que a gente estruturalmente já sabe, né.
dentro da nossa cabeça a gente já entende que um processo de aprendizado a gente precisa buscar o fundamento, então tem uma estrutura que a gente aprendeu lá atrás. Para quem é, né, para as novas gerações, e aí eu tenho uma irmã mais nova e os meus sobrinhos, cara, eu acho que aí a gente tem um problema, porque de fato talvez as pessoas elas não vão conseguir, de fato ter essa estrutura inicial. E aqui a gente tem, ao mesmo tempo que a gente tem uma oportunidade de ter um gap, porque a oportunidade é, será que as escolas vão começar a ensinar esse processo de aprendizado novo ou não? E aí eu tenho um amigo que ele é mestre e ele tende a migrar para um doutorado nesse sentido, que é como os professores usam inteligência artificial ao seu favor e colocam inteligência artificial dentro do processo de aprendizado para que os alunos entendam como a partir dali eles vão conseguir desenvolver. Então, de novo, temos oportunidades, mas eu acho que vai ser totalmente diferente. Cara, o que a gente faz hoje, potencializando o nosso conhecimento, o que a gente sabe e como a gente pode fazer, vai ser completamente diferente do que os meus sobrinhos de 10, 11 anos vão fazer daqui 10 anos, que é principalmente pelo ferramental. Então, independente da ferramenta, como você falou, eu acho que o processo de aprendizado ele precisa mudar. Alguns, obviamente, já estão mudando, mas eu vou trazer um ponto crítico que, enfim, quem faz não é um problema, gente, mas é uma crítica que eu tenho. Cara, eu jamais conseguiria aprender inglês ou um outro idioma usando inteligência artificial. Porque eu tenho um problema, de dificuldade de aprendizado, de focar, de metodológico, né, e eu brinco que para eu aprender algo, né, principalmente um idioma, eu preciso ser uma criança, então eu primeiro preciso aprender a falar, para depois eu aprender a escrever, porque esse é um processo de aprendizagem natural do ser humano, né. Ninguém com 2 anos aprende a escrever, a gente aprende a falar, faz uma associação cognitiva da fala, para depois a gente aprender a escrever estruturalmente. Então, eu tenho esse problema, então é isso. Então, como que o futuro vai se dar com esse processo de aprendizado usando IA? Então, eu acho que temos camadas. E acho que só para fechar a resposta, eu até comentei, falei, o meu tema da dissertação do mestrado, ele vai um pouco nesse sentido, que é olhar para o impacto, e aí olhando para o comportamento do consumidor. Cara, a gente nem sabe, mas muitas vezes a gente está comprando algo porque algum algoritmo está recomendando pra gente. Ah, mas eu busquei, mas eu isso, mas aquilo. Tudo bem, mas assim, é um algoritmo que entendeu que aquele preço, que aquela cor, que aquele modelo, que aquele tamanho tá te dando. E é isso que eu quero explorar dentro da minha pesquisa de mestrado. Porque assim, o que que tá moldando o nosso comportamento hoje, as nossas escolhas de compra? E aí, falando até um pouco do Summit, Serginho, assim, eu fui no Summit do ano passado, ou acho que foi ano passado. Se você vê a IA do iFood, o motor de IA do iFood rodando, cara, assim, é isso, a gente tá comprando o que eles querem, do jeito que eles estão moldando o que a gente tá, é claro, dentro de camadas de facilidade, gente, assim, de novo, a IA tá vindo pra ajudar, mas vocês percebem que, assim, a gente fala tanto tem vários cases de Netflix. Cara, se a gente for olhar pra isso, a gente assiste muita coisa baseado no que o algoritmo tá dando pra gente. E aí? O que que tá moldando? Então quem que tá moldando? É a gente tá moldando o algoritmo ou o algoritmo tá moldando a gente? Né, então é uma coisa que retroalimenta. Então acho que, assim, temos oportunidades e temos gaps também, então acho que é importante trazer uma reflexão e um olhar um pouco mais clínico para isso. E é claro, gente, opiniões diversas, acho que é super factível. Eu acho incrível, por exemplo, quem consegue aprender inglês ou qualquer outro idioma usando IA. Eu gostaria, mas infelizmente não consigo. Então acho que é também um pouco disso, Dani, tipo, quem consegue fazer o quê? Sabe, e aí esses impactos vão, na minha visão, pulverizar bastante. Boa, boa. Perfeito, cara. Ótima explicação. E Ale, até você, pegando aqui no gancho, você comentou, né, sobre o PM3 Summit, cara. Não consegui ir, infelizmente. Você palestrou lá, você comentou com a gente que você palestrou. Queria que você falasse um pouquinho do PM3 Summit, foi muito falado de IA, né, então, mas queria que você trouxesse a sua reflexão sobre o evento. Não vale ficar puxando o saco aqui, porque você é um insider, mas, Hum, assim, eu sei que a PM3 boa. faz eles fazem ali eventos extraordinários. Eu sou um fanzaço do PCamp, estava lá no passado, mas queria que você falasse exclusivamente do Summit, cara, que você palestrou lá, falasse um pouquinho do que você falou lá, qual foi o tema que você abordou, e um pouco da sua percepção do que foi o evento, das conexões ali com a galera. Legal. Cara, primeiro que acho que, assim, o evento foi muito bem organizado, foi o primeiro summit que eles fizeram lá no mesmo lugar que é o PCamp, obviamente num espaço menor. Cara, a minha visão é que, assim, tem muita gente fazendo muita coisa legal, muita coisa legal de IA. Então acho que esse é o primeiro ponto.
Já que, assim, não vou puxar saco, mas também vou trazer verdades. A gente deu alguns feedbacks que, assim, teve conteúdo que foi muito parecido, então, né, muita gente falou: "Cara, mas tal coisa é parecido com aquilo e tal", então acho que é um ponto que eles estão revendo, enfim, então vão considerar. Eh, Acho que olhando um pouco para o que eu levei, né, como palestra ali, foi na verdade, eles fizeram um experimento ali também, era um palco que chamava Walk the Talk, então era era acho que um público de até 50 pessoas, e aí a gente estava falando um pouco de cultura organizacional e IA, né, dentro desse mundo de produto, enfim, eu já falo um pouquinho. E era legal porque, assim, eu fiz uma abertura e aí as pessoas iam perguntando e aí eu ia respondendo ali dentro desse bate-bola, foi bem legal. E acho que eu tenho algumas perguntas que eu lembro, assim, eu estava conversando com algumas pessoas depois, que, cara, uma pessoa de um RH, de uma empresa grande, né, assim, considerável, assim, no mercado, fez uma pergunta ali abertamente, falando sobre o papel do RH nesse processo cultural de falar de IA dentro das empresas, o medo, enfim, as pessoas acharem que elas têm que estar estudando um monte de coisa. E aí acho que, cara, olhando para isso, o que eu trago de experiência e de perspectiva é como as pessoas precisam entender que o RH é fundamental, mas que também as pessoas precisam criar conexões, e pensar, cara, assim, porque é isso, assim, eu abri minha fala falando assim: "Olha, a gente vai para um monte de evento e volta para dentro da nossa empresa, a gente não sabe nem o que a gente faz, porque é um monte de coisa, um monte de case que talvez a gente não vai conseguir fazer nada aqui dentro, e aí o que que eu faço?". E aí olhando ali para o nosso para o nosso bate-papo que a gente teve no evento, eu pegando essa pergunta do RH, eu falei: "Cara, é importante porque o RH precisa também ditar o termômetro de quanto isso vai precisar evoluir ou não na empresa". Porque aí senão, cara, vira uma loucura, todo mundo acha que tem que sair fazendo um monte de coisa, todo mundo quer ter acesso a um monte de ferramenta, existe aí algumas hipóteses, né, daí a gente tá falando de um discovery aqui. Cara, uma hipótese de não ter governança, de perder acesso a dados, de ter um monte de coisa que, assim, por que então temos que sair correndo fazendo um monte de coisa? Então acho que o papel do RH nesse ponto, ele tem que se fazer presente muito mais pela estrutura de ditar o ritmo de quanto as coisas vão ser disponibilizadas, como elas serão disponibilizadas, né. Eu comentei que eu, dou alguns cursos em companies, né, então eu vou para algumas empresas, né, dar alguns treinamentos de IA, entre outros temas. Isso é importante, gente, assim, é importante as empresas, colocar a bola no chão, tipo: "Ó, agora a gente vai falar sobre isso, a gente amadureceu pra tal coisa". E acho que foi uma das perguntas que eu gostei bastante, porque às vezes se distancia, né, a gente vai pra um evento de IA, a gente só quer falar de IA, mas cara, o quantas pessoas estão nesse processo, né, e o quanto isso, né, a gente vai falando: "Pô, tem um monte de curso pra fazer, um monte de ferramenta". Cara, mas deixa eu parar aqui, né, ou seja, deu bons exemplos do que ele usa IA no dia a dia dele. Cara, você acha que ele precisa ter o Lovable pra ficar fazendo protótipo? Talvez não, mas se ele quiser fazer um projeto, um produto, tá tudo bem ele aprender, tá tudo bem ele se aventurar nisso, é legal, é gostoso você criar coisa. Figma Mas, Make já pô, dá uma boa adiantada, viu, Edu? então, mas e aí, você vai para o evento, você vai ver um monte de coisa, você fala: "Cara, não, eu preciso", talvez não. Então, e uma outra pergunta legal foi falar um pouco de fato das pessoas, né, principalmente quando a gente fala de cultura, né, o impacto para as pessoas, né, porque é isso, tem empresa que do dia pra noite achou que vai ter cultura de IA, então vamos ter a cultura de IA e vamos sair fazendo. Cara, isso também é um problema, porque, de novo, as pessoas ficam ali pouco desoladas e elas não vão ter esse suporte. "Ah, a gente precisa fazer, mas precisa fazer o quê? Precisa fazer como? Qual que é os acessos que a gente vai ter? Ah, não, então paga todas as ferramentas, vocês decidem". Aí as lideranças também ficam ali sem saber como conduzir, e aí as pessoas que estão na ponta lá do produto, falando com as squads, a gente tem aí começam a surgir algumas resistências, e aí as lideranças falam: "Ah, mas a galera tá sendo resistente, a gente pagou todas as ferramentas, o povo não tá usando". E aí assim, cara, de novo, é estrutural, como a gente nas lideranças, como a gente na camada, de estratégia, traz ali, fundamenta melhor os caminhos para as pessoas utilizarem as coisas. Então acho que aí falando do evento geral, ou seja, acho que foi legal que a gente viu muitos cases, viu muitas coisas bacanas, assim, de chatbot, muita coisa de WhatsApp, muita coisa, assim, muito legal mesmo, que não é só a tela bonita, mas é, tipo, coisas funcionando por trás, né, ali agentes, enfim, muita gente. Teve o case da Lê, teve aqui, foi muito legal lá na Elo, e ela e acho que o head de produto, cara, foi incrível, assim, o que eles fizeram, o que eles estão fazendo na parte de atendimento, enfim, outras coisas. Então acho que, assim, teve muita coisa prática. Eu acho que, como eu falei lá, né, é importante a gente ver coisas práticas e estruturantes, porque pra gente voltar e mais do que só ir lá no evento "Putz, que incrível", mas o que que eu faço com isso? Eu voltei e eu vou
eu vou digerir isso e aplicar aonde? Então eu acho que deu uma sensação muito gostosa de poder, tipo, falar: "Cara, dá pra voltar", e, tipo, ter várias possibilidades de como, né. E aí eu acho que fica aberto pra porque a empresa tá usando, a stack que eles têm disponível. Então acho que foi bem bacana nesse sentido, e fora network, enfim, cara, tinha muita gente bacana lá, o Itaú estava lá, tinha uma galera lá que estava presente no evento. Cara, muito bom. E eu queria que você até falando até complementando sobre o evento, que é um ponto que a gente sempre fala aqui, da importância que é você estar nesses eventos. A Ingrid Coutinho, ela tem uma tese que, puta, cara, eu acho que é muito legal, que é o seguinte: se você vai num evento como esse e você não conversa com ninguém, puta, meu, você não foi no evento. Você não foi no evento, né? Como você acha que é importante isso, não só você ir, prestar atenção nas palestras, mas você se conectar com as outras pessoas. Eu sei que, cara, é difícil para algumas pessoas, as pessoas são mais introvertidas ou algo do gênero, mas eu queria que você desse um recado para essas pessoas que eu acho que no futuro ela precisa mudar um pouquinho também essa soft skill dela, porque isso vai fazer parte do perfil da pessoa, do perfil profissional, você se comunicar com as outras pessoas. Então eu gosto muito dessa tese da Ingrid que você vai num evento, se você não conversou com ninguém, puta, cara, não adiantou de nada. Você aprendeu, legal, mas pra você faz sentido, essa tese dela também ou não? Cara, faz muito sentido. Eu sei que eu posso parecer uma pessoa um pouco extrovertida, eu acho que quando eu consigo pegar intimidade fácil com as pessoas, mas eu tenho uma dificuldade, já tive uma dificuldade muito maior de me entrosar, chegar na galera nos eventos e tudo mais. Mas eu acho que teve muita coisa legal no summit que foi, eu tive a oportunidade de conhecer muita gente que eu não conhecia, justamente por isso, assim, a gente se conectar com pessoas que estão próximas. Cara, eu almocei numa mesa com gente que eu nunca vi na vida, assim, tipo, sentei próximo de uma galera que eu não conhecia, e eu acho que é difícil, gente, assim, não vou romantizar aqui do tipo: "Não, chega lá, sai conversando com todo mundo". Mas eu acho que, assim, cara, começa com uma pessoa, sabe, tipo assim: "Pô, a gente tá aqui, né, se você encontrar a gente em algum evento, pô, chama a gente. Pô, Serginho, tal, não sei o que, troca uma ideia". Cara, e aí eu acho que além disso, Sérgio, o que eu já troquei ideia com a Ingrid disso também, eu acho que a gente tem que trazer um plus, que eu acho que isso foi uma coisa muito legal que aconteceu no Summit, que é, cara, e o que que eu faço quando eu conheço alguém e, cara, o que que eu posso conectar ela com outras pessoas? Então, assim, pô, se alguém para a gente é legal, né, a pessoa fala: "Pô, vi tal post seu, não sei o quê, acompanha o conteúdo". Cara, que legal. E aí a pessoa já tá falando com você. Daqui a pouco tem outras pessoas na roda, daqui a pouco você já conectou ela com outras pessoas, então acho que é importante. Então assim, gente, eu já fui a pessoa que tinha vergonha de chegar nas pessoas, mas não tenho, assim, acho que é um incentivo mesmo a por mais que você seja introvertido, né, você não saiba como chegar, cara, se você já viu algo da pessoa, alguém e tal, chega nela, conversa, pergunta, né. Foi curioso, eu vi muita gente que eu já tinha dado mentoria há 1, 2 anos atrás, vi gente que: "Pô, assisti sua palestra não sei aonde, vi tal coisa", então, cara, não tenha vergonha, acho que é esse ponto de você de fato se conectar com as pessoas, porque eu me conectei com novas pessoas, que vieram de conexões, por exemplo, o Marcos que também teve aqui, cara, a gente estava junto uma hora, aí veio gente falar com ele: "Ah, esse é o Edu, não sei o quê". Cara, e é assim, a gente aqui, se tiver nós 3 aqui numa rodinha, num próximo evento e chegar mais gente, a gente vai se conectar, então acho que isso é mais do que importante. Então assim, gente, tenham essa quebra de barreira, assim, então É. acho que é mega necessário. Não, inclusive, Daniel, não sei se você sabe, mas eu conheci o Edu no Pcamp. Conheci o Foi. Edu no Pcamp, através do Marquinhos que veio aqui já, a gente fez lives juntos aqui, ele que me apresentou o Edu, puta, a gente conversou rápido lá, tal, tudo, né, aí a gente se conectou no LinkedIn, cara, ele tá aqui, tá batendo um super papo com a gente, né. Também acho que o Daniel também tem relatos sobre os eventos que ele também porque, assim, a gente às vezes se divide nos eventos, né, tem eventos que ele consegue ir, porque é mais relacionado ao skill dele ali, a tecno ou que ele, trabalha, que é infra, segurança, né. Eu vou muito mais em eventos relacionados a ou agilidade ou a produto, mais para produtos do que tudo. E o Daniel, dá o relato, passa alguns relatos pra galera aqui de quem a gente também já trouxe do canal aqui, que foi, fruto dessas conversas que a gente nesses eventos que a gente participa, né, cara? Cara, eu vou citar 2. Um que foi o ano passado e um que é recente aí, É né, que recente. tá quentinho, tá quentinho, tá quentinho. Pãozinho saído do forno. Exato. O ano passado, num evento sobre
conscientização em cibersegurança. Eu conheci a Nath, que ela é da Bifish, uma empresa aí voltada a produtos, né, a plataforma de conscientização em cibersegurança. E, cara, foi assim, fui lá no stand dela, tal, comecei a bater um papo, aí eu falei que eu tinha um canal, aí ela falou que tinha um projeto, que ela conhecia alguém no projeto. Falei: "Ah, beleza", trocamos contato. E aí acabou que o quê? A gente fez uma live junto com ela e com a Karina, que ela tem um Instituto Tech Kids, é um instituto voltado à capacitação de jovens, para a cibersegurança, além de tratar questões que envolvem o uso seguro da internet para crianças e adolescentes. É um projeto, cara, super bacana. Eu faço parte, sempre que tem os eventos, tanto online quanto presencial, eu tento estar presente, né. Então foi um fruto aí do contato, inclusive eu encontrei a Nath no B-Sides, que foi um evento que teve ano passado, um evento voltado à área de cibersegurança. E o segundo foi, eu esqueci o nome Digital Tech Show, uma feira de tecnologia que eu não conhecia, e é uma feira super bacana que está crescendo aí ano após ano, inclusive eles já confirmaram a edição do ano que vem. Reúne aí diversas empresas, prestadores de serviço, das mais diversas áreas de negócio. E aí eu conversei com o contato na Impacta, né, com o José Pedro, e aí ele falou: "Puta, cara, bacana, tal", eu me apresentei, porque eu não estava trabalhando, eu falei: "Cara, eu sou do canal 6 e Byte". O cara: "Pô, legal". Aí eu falei contei um pouco do nosso canal, como é que é, os projetos que a gente vem fazendo. Aí ele falou: "Puta, legal, vou pegar seu contato que eu vou falar com o fundador da Impacta". Eu falei: "Mano, isso não vai rolar, velho, o fundador da Impacta". Aí beleza. O cara passou uns dias, ele me chamou no WhatsApp, Tem mais o que fazer, a né, gente come Daniel? A gente comentou. eu falei: "Pô", falei: "Cara, não vai rolar isso". Não vai Aí a gente rolar. começou a bater um papo, marcamos uma call, marcamos e gravamos o episódio semana passada com ele. Ficamos lá 2 horas. Se a gente pudesse ficar 4 horas lá, a gente tinha ficado, porque, cara, um episódio super bacana. É um cara, assim, que eu totalmente acessível, tá? Não é porque ele é o fundador da Impacta, mas ele mesmo falou no vídeo, né, sobre ele ser acessível para as pessoas. Então, assim, são 2 exemplos aí, né, da minha área de atuação, da minha área que eu busco conhecimento, cara, partiu de um network. E assim, fora outros aí que se for ficar falando aqui, né, mas o que você falou, Edu, eu tenho um pouco disso, da questão de ser introvertido, sabe. Pode não parecer, mas eu sou, principalmente nessa questão de feiras, às vezes eu fico meio assim, de ir lá bater um papo, tal, e você Provoco muito o puxa, Daniel começar a nesse sentido, conversar. cara, provoco demais É, ele. e não só presencial, mas também no LinkedIn, eu não tenho tanto essa: "Não, puta, vou ficar chamando alguém que eu não conheço, pra ficar batendo papo", entendeu. Cara, Mas não, vou te cortar disso, assim, eu já fiz muito, muito, mas muito network pelo LinkedIn. Tipo, já conversei com muito diretor muito, assim. Cara, mas eu não vou mandar mensagem, não sei cara, o não você já tem, sabe, assim, e eu conheci muita gente legal, então assim, e eu incentivo, né, nas mentorias, a galera que eu falo: "Cara, manda mensagem". Essa menina que eu conversei, uma que eu citei aqui também no episódio, foi a mesma coisa, ela mandou uma mensagem aleatória que ela falou que ela leu um texto meu, aí ela mandou mó textão falando da transição de carreira que ela tá fazendo, aí eu falei: "Cara, quer marcar um papo, a gente trocar uma ideia?" Ela falou assim: "Meu, não acredito, só mandei uma mensagem pra você", eu falei: "Não, vamos conversar ué, vamos trocar uma ideia". Então, eu incentivo, cara, assim: "Ah, não conheço?" Não tem problema. Ah, ô Edu, Porque as é isso, no pessoas fim acham que é muito distante, né, por exemplo, lá no próprio Pcamp, olha que doideira, eu estava no segundo dia, quase indo embora, a meni veio uma menina falar comigo, falar: "Puta, você é o Serginho, tal, né, do 6 Byte, tal". Falei: "Sou". Ela falou: "Ai meu, eu tô há 2 dias querendo falar com você, eu estava com vergonha de falar". Eu falei: "Meu, pelo amor de Deus, cara, eu não sou ninguém, cara, pode vir conversar comigo, não tem problema nenhum, tal, tudo". A galera assim, isso é normal, né, já acontece isso muito comigo também. Às vezes a gente cria uma barreira com a pessoa, acha que: "Poxa, não sou, não posso conversar com aquela pessoa, ela é muito". Não, mano, nada a ver isso, cara, acho que não tem nada a ver, né, entendeu? mas faça, hein, Dani, faça, É, recomendo. Ale, a gente tá indo para as finaleiras aqui, cara, e eu queria que você falou bastante sobre isso, bastante mesmo, mas eu queria que você reforçasse aqui, tá bom? Dicas aqui para aquelas pessoas que, sintetizando muito do que você falou no episódio aqui,
para aquela galera que realmente quer migrar para a área de produtos, tá. Então, usar um pouquinho aqui da sua mentoria e trazer aqui para a galera, assim, quais são as principais dicas que você daria para quem está em fase de transição para produto ou quer migrar para a área de produtos, cara? Boa. Gente, acho que a primeira coisa, né, fazendo migração é você entender o que que você já fez na sua carreira, o que que você já fez na sua vida e organizar as ideias, gente. Descreva, escreva, mande áudios para você. Então, acho que assim, entenda como você conta a sua história. Acho que mais do que você decorar frameworks, decorar coisas aí de mercado, é você entender o quanto você consegue explicar como você resolve um problema, como você comunica, como você antecipa, como você faz a gestão ali desses stakeholders. E acho que se conecte com as pessoas, né, acho que é importante vocês estarem consumindo conteúdos ali que, seja por aqui, seja em outras plataformas. É muito importante se atualizar, né, não fiquem nessa síndrome também tem que atualizar sobre tudo, mas eu acho que se organizem também para essas atualizações. Pô, 1, 2 vezes por semana eu vou parar para ouvir um podcast, ouvir de verdade, ouvir o que as pessoas estão falando, sabe, tipo, entender, se organizar. Acho que começar pela organização do que você quer fazer, como você quer fazer, né. Existem mentores de mercado, então que você se você conseguir pagar mentores de mercado, faça as mentorias. Se não, cara, chame as pessoas no LinkedIn, tem pessoas que obviamente terão disponibilidades, outras não, mas assim, seja cara de pau, acho que é uma dica também importante para vocês, seja realmente cara de pau. E entenda assim: "Cara, tá tudo bem, acho que tem o tempo para as coisas". Eu sei que às vezes, né, e eu já conversei com muita gente, às vezes a gente tem uma ansiedade, né, assim, eu já estive atrás de vagas, acho que todo mundo aqui eventualmente vai passar por alguns momentos, mas eu acho que assim, independente de crença, tá, gente, assim, não é sobre isso, mas assim, vá atrás, faça o seu papel, faça as coisas que está ao seu alcance, que vai chegar, sabe. Acho que é isso, assim, eu acredito muito nisso e, de novo, independente do que cada um acredita aqui, eu acho que isso é muito importante também. Então, assim, fazendo sua parte, fazendo seu papel, se atualizando, conversando com as pessoas, se conectando com elas, indo atrás, vai acontecer. Então acho que, foi muito bom o papo, mas acho que, assim, é um reforço muito de trazer para vocês, assim, cara, não é impossível, mas reflita, né, traga as reflexões, bota na mesa, faz mood board, escreve, detalha ao máximo, que as coisas tendem a melhorar, tendem a virar. Então acho que é uma questão de tempo. Cara, muito bom, muito bom. Olha só, você que está nos assistindo no YouTube ou nos ouvindo no Spotify, você acabou de ter aqui, em menos de um minuto e pouquinho, uma super mentoria gratuita. Mentoria aqui 0800. E para fechar aqui, ô Edu, cara, a gente sempre pede para os nossos convidados ou as nossas convidadas indicarem um livro. Cara, não precisa ser livro técnico, um livro para a vida, que todo mundo precisa ler, na sua opinião, cara. Cara, um livro que todo mundo precisa, Aí ele vai pesquisar deixa no eu Google lá, os livros que ele lá eu tô cara já leu tanto pensando no livro, Daniel, o cara já leu tanto livro que ele já não sabe mais nem qual que ele cara, lá, ô Edu, aquele livro que você fala assim, ó, você precisa ler esse livro, para qualquer pessoa que você conversa. Muito bom, né? cara, né, eu não sei, assim, não tem um livro, acho que assim, enfim, eu já li alguns livros um pouco mais tristes, eu procuro livros, eu procuro ler coisas meio fora de produto, assim, porque eu já li muito artigo, muitas coisas menores. Mas, cara, eu acho que é um livro muito legal, que eu acho que, de forma geral, ajuda a gente e eu sou um cara meio sistemático, então acho que, eu gostei bastante, foi aquele O Poder do Hábito. Acho que é um livro que é bem legal, é um livro grande, assim, acho que, eventualmente ele vai assustar, porque ele é um pouquinho, mas acho que foi muito legal, foi numa fase que eu estava, né, um pouco nessa questão de projeto, produto também, entendendo algumas perspectivas de estudo. Talvez não foi um dos últimos. Poderia citar o livro do Joca, falando de transformação digital também, que é um livro muito bom, eu li bastante ali e acho que ele é um livro muito prático, dependendo do seu momento de vida, de carreira, ele vai te ajudar. Então, mas acho que eu diria esses 2 mais para que as pessoas conectem as coisas, assim, eu acho que eu iria por esse caminho. Mas, só fazendo um plus então, já que eu estava pensando bastante aqui, cara, tem um autor muito legal francês, que é o Edward Loos, que é um cara cara, são histórias muito sobre a vida dele, sobre a trajetória dele, assim, como pessoa, então desde quando ele saiu da casa dos pais, enfim. Tem história triste, tem história, né, de superação, tem várias histórias, então ele tem vários livros, é um livro fininho, são vários livros fininhos, então acho que eu recomendo também esse autor, e aí você pode pesquisar qualquer, biografia dele, que é muito legal, assim, acho que tem também uma perspectiva mais reflexiva
sobre a nossa vida, a nossa história, tá, né, enquanto a gente está construindo. Então, também recomendo, tá? Então acho que fica aí grandes recomendações. Cara, muito, muito, muito bom mesmo. Inclusive a nossa lojinha ali de indicações, ô Daniel, vamos lá, você que é o cara da numerologia, quantos livros a gente tem na nossa lojinha aí? Vamos ver se você tá ligado mesmo. Cara, se eu não me engano, são 49 ou a gente já conquistou 50 livros lá indicados. Porque tem gente que acaba indicando o mesmo livro, né? Então a gente tá aí com. Se a gente já não bateu 50, falta um para bater essa meta aí. Né, então a gente tem a nossa lojinha lá de livros afiliados da Amazon, né, você pode encontrar lá no nosso Instagram, no nosso Linktree, lá tem o link, e aí a gente todos os livros indicados pelos nossos convidados eu coloco lá, para quem quiser ter acesso e adquirir, pode acessar lá e já fazer a sua compra lá e ajudar nós meros mortais aqui a manter o canal. É isso aí. Daniel, suas considerações finais, meu amigo, por favor. Agora você é um cara, não canso de dizer, agora é um cara que voltou ao mercado de trabalho, Né, atrasou voltei aqui a a labuta. gravação, porque você estava do trânsito nosso do dia a dia. Então, suas considerações finais aí. Pô, primeiramente agradecer aí pelo Edu, pelo tempo, pela disponibilidade, cara. Acho que toda pessoa que vem aqui vem para somar, né? E com o Edu não foi diferente. Cara, cases de vida, né? Cases de carreira, desafios. Acho que isso é. Cada episódio que a gente faz aqui que traz essas informações, a gente sai daqui com mais conhecimento, né? E como que a gente fala aqui? Aqui é o nosso hub de conhecimento. Então, a galera vem para cá, vem, contribui com o seu conhecimento, seus desafios, né, suas dicas. E a galera que está começando, a galera que está querendo migrar de área, cara, aqui está sendo o melhor lugar. Então, assim, vai ficar aqui para o resto da vida e das vidas, né? Então, assim, porra, agradecer que foi mais um episódio super bacana. Eu vou sair daqui já com um pouco mais de aprendizado, um pouco mais de conhecimento, né? E a gente já, como eu sempre falo para todo mundo, portas abertas, né? Talvez seja mais um candidato aí para nossa Liga da Justiça Produteira, né? Então a gente já tem aqui já, quem sabe já vai mais um aí. E talvez mais um aí para nossa possível futura live de insiders da PM3, né? Então, acho que já dei até um spoiler já, né, Sérgio? Ah, Uhum. já dei um spoiler. Inclusive, Daniel, É. você perdão, você deixou um ponto aqui que eu estou devendo e eu vou fazer. Muitas pessoas me perguntam aqui, pedem primeiro, eles me perguntam se eu faço mentoria. Eu falo que não. A minha mentoria é o canal, que eu trago pessoas aqui que realmente, em episódios, o que elas falam em episódio vale muito que uma mentoria. Claro, você precisa fazer uma mentoria, se você quiser, faça a mentoria, mas eu acho que a gente tem bastante conteúdo aqui no canal que, tipo, vale bastante ali uma mentoria. Inclusive, eu estou devendo, já me pediram muito isso, me pedem muito dicas para entrar no Itaú ou dicas para migrar para a área de produto. Eu preciso fazer um compilado no canal onde, por exemplo, se você quer aprender mais sobre produtos digitais, cara, assista o episódio, esse episódio, esse episódio, esse episódio. Se você quer aprender mais sobre segurança da informação, cara, assista esse episódio, esse episódio, esse episódio. Se você quiser aprender sobre como deixar o seu currículo impecável e vencer a GUP, acesse esse episódio. A gente precisa fazer esse compilado e porque a galera pede muito isso e eu falo: "Cara, tem muito acervo no canal", mas elas querem algo mais direcionado ali para porque elas não vão ficar vendo lá 50 episódios lá, infelizmente a galera tem poucas pessoas que ficam maratonando, né. Mas é isso. Edu, cara, te agradecer demais aqui esse papo. Puta, já de novo também sua humildade, eu te mandei a mensagem, ele na hora me respondeu também, super feliz aqui com o que você falou passou aqui pra gente, eu tenho certeza que a galera vai curtir muito, vai tirar diversos insights, e eu queria que você trouxesse aqui as suas considerações finais e de novo, te agradecer aqui esse papo que foi muito, mas muito bacana mesmo, cara. Bom, Serginho, Dani, obrigado. Acho que primeiro agradecer pelo convite, né? Como o Serginho falou, a gente se conheceu ano passado ali no Pcamp, estava meio conturbado. Acho que eu estava entrando numa reunião, ele também, cara. A gente estava numas coisas meio corrido ali, a gente nem conseguiu falar muito. Mas, cara, assim, acho que primeiro parabenizar vocês pelo conteúdo. Eu acho que
isso é uma coisa que eu mudei muito a minha cabeça pra não só produzir conteúdo, mas, cara, tentar trazer algo que ajude as pessoas. Então acho que primeiro parabéns demais, acho que isso é muito legal e é importante, cara, assim, eu acho que é isso, assim, a gente, como eu falei, né, eu escorreguei, eu vim pra área de produto, caí nesse mundo aqui sem muitas referências, sem muita gente estava fazendo isso aqui que a gente tá fazendo agora, que obviamente tá ajudando as pessoas. E sempre que eu posso, né, de novo, também deixo minhas portas abertas aqui para as pessoas. Eu também não dou mentorias, mas assim, cara, me manda uma mensagem, se quiser conectar comigo, enfim, putz, Du, vamos bater um papo. Cara, eu sempre arrumo um jeito e eu sempre busco falar com as pessoas, porque é isso, é uma forma que eu, né, consigo ajudar eventualmente. Então, assim, fiquei muito feliz pelo convite. O papo foi maravilhoso. Prazer conhecer mais vocês, né? Acho que a gente trocou bastante aqui antes, mas foi muito legal. E, gente, sigam aí os canais, vão ouvir o podcast, vão lá no Spotify, vão pro YouTube. Foi muito legal, tem muita coisa rica. E aí, Sérgio, eu acho que eu lançaria um desafio, cara. Um monte de gente querendo vir para produto, vamos fazer essa galera criar um produto aí desses compilados, cara. Eu acho que temos oportunidades aí da galera fazer esses compilados aí com as ferramentas que temos disponíveis. Quem sabe aí alguém não faz esse compilado aí pra gente. Cara, Então, eu vou te falar, ainda bem que grande maioria da galera, às vezes não assiste episódio como um todo, né, então eu vou falar mesmo assim, mas assim, estão pedindo pra gente, assim, algumas pessoas já pediram pra gente fazer espécie de um bootcamp aqui, um dia pra gente fazer esse laboratório. Eu estou estudando, a gente tem tanta coisa que a gente tá fazendo aqui no canal, cara, e a gente tá meio que dando uma estudada, porque realmente a ideia eles estão provocando a gente a criar um evento aqui o dia inteiro pra galera criar produtos usando Lovable, usando N8N, usando cara, resolvendo um problema. Eu quero que você legal. identifique um problema e resolva. Cara, eu vou criar uma automação N8N, eu vou usar o Lovable, eu vou usar o Cursor, eu vou usar o Cloud. Cara, aí é por vocês. Eu queria então, assim, estão provocando a gente para isso, a gente tá refletindo. O André também, inclusive, o Andrezão lá do Itaú, eu comecei a conversar com ele sobre isso. Estamos pensando. Não vamos prometer nada, mas, em breve a gente vai trazer algumas novidades. Beleza? Galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui de mais um episódio super bacana. Pelo menos eu e o Daniel, assim, super gostamos aqui de bater esse papo com o Edu. Edu sempre terá portas abertas aqui com a gente, né, para bater esse papo. Tá bom? Não se esqueçam, então, sempre, se inscrevam no canal, ativem o sino para receber a notificação dos novos episódios. Sigam a gente lá no Instagram, a gente está postando bastante conteúdo bacana no Instagram também. Os cortes aqui dos episódios, as frases aqui que a galera fala aqui nos episódios. A gente está postando muita coisa legal lá também no Instagram, tá bom? Então fiquem bem, galera. Até o próximo episódio. Valeu! Valeu, galera, até mais. Valeu, tchau, tchau.